Olha essa matéria que a gente fez para você. Bom dia, hoje vocês vão conhecer um apartamento compacto. Esse projeto, concebido por mim, ele foi contratado desde o início, desde a época da estrutura. Então começamos pela reforma de paredes, aos pontos elétricos até a decoração. Anteriormente, vocês vão ver na imagem, o projeto ele acomoda a sala com uma bancada em L, dividindo a cozinha literalmente da sala, mas a proposta foi exatamente integrar os dois ambientes, por questão de amplitude e também sociabilizar mais. A proposta foi essa, então de integrar a sala à cozinha. A gente tem a bancada com proposta de fazer uma divisão com a sala e a cozinha, mas ao mesmo tempo uma bancada baixa que integra os dois ambientes. E para aproveitamento de espaço, lançamos a mesa atrás, que tanto a pessoa que está cozinhando, está na cozinha, ela está em sociabilização com os seus convidados, ele também está ao mesmo tempo ali trabalhando, servindo, recepcionando os seus convidados. Em relação aos quartos, tanto das meninas quanto a do proprietário, no caso masculino, se comporta do mesmo tamanho do projeto anterior, mas foi trabalhado um projeto, um layout de forma diferente, proposto pelo projeto da construtora, como também o que valorizou ainda mais o ambiente foi a utilização dos materiais. Nos banheiros, eu optei pelo mármore glaze na bancada, ou seja, por ser uma pedra limpa, para dar uma melhor visão aos olhos, é diferente de uma pedra trabalhada, por ser uma questão de espaço pequeno, então foi procurada materiais de forma limpa, então optou muito pelo branco, tanto em relação aos revestimentos de parede, como também em relação aos armários e à bancada. Os armários eles também são todos brancos, com calhas, com puxador em calha, para que realmente não atrapalhe na circulação, para que não interfira, já que é um espaço muito pequeno. A cuba sendo em louça branca também, ela sendo de apoio, porque além dela estar funcionando, tendo a funcionalidade de cuba, ela também compõe no espaço uma peça decorativa no banheiro. E foram colocados alguns adereços, com algumas plantas, algumas bonequinhas, no caso das crianças, os perfumes que são utilizados também como peça decorativa, que compõem o espaço. Os banheiros procuramos fazer de uma forma limpa, funcional, não só o banheiro, mas também todo o apartamento, que hoje se procura muito o apartamento compacto, pela praticidade de vida, pela funcionalidade. Então, uma das exigências também do cliente e também pelo tipo de vida que há muita procura disso, então se procurou uma funcionalidade, tanto nos materiais como na distribuição do espaço. Os banheiros, voltando ao assunto, foram brancos por questão de espaço. Você vê também o restante do apartamento, o trabalho também das paredes brancas, dos painéis brancos, para a questão de amplitude, para limpar mais a visão, e as cores, os trabalhos ficou mais para as partes dos móveis. Em relação ao projeto arquitetônico do espaço, para o melhor aproveitamento, tem um detalhe importante em relação ao projeto anterior: retiramos a varanda, para que realmente integrasse mais o espaço, já que a proposta da varanda era um espaço pequeno, e não muito utilitário para o cliente, então resolvemos integrar ao espaço da sala com a cozinha. Em relação aos usos de materiais, eu procurei utilizar materiais de fáceis manutenção, de objetos não tão cortantes, porque o espaço é pequeno, trabalhar as cores, o contraste do branco com preto, algum detalhe nas cores. Trabalhar também a questão da decoração moderna com o rústico, os materiais, os móveis, tudo de uma forma retilínea, limpa, mas em compensação jogam uma peça mais rebuscada para dar algum detalhe e acontecer esse casamento do rústico, do moderno e dar essa solução, esse resultado que vocês viram aqui. Da mesma forma, o tijolo que é utilizado, aparentemente ele foi pintado, mas em compensação ele foi jogado um painel branco
na frente, porque aí você destaca um material do outro. É diferente se você jogasse um material rugoso, aí você não veria a qualidade e o destaque de cada material. No quarto do cliente, por ser um quarto masculino, optamos pela cor preta. E pelo espaço ser um pouco pequeno, então jogamos o branco, para tanto dar o contraste do preto no branco, como também não ficar muito pesado. O espelho está integrado hoje em dia ao ambiente, ou em guarda-roupa, ou como painéis, né? É como você vê, falando em painéis, a gente vê, tem um painel também ali da TV, ele um pouco avançado, né? Hoje em dia também, pela grande tecnologia, avança todas as televisões em LCD. Ainda no quarto, uma das grandes preocupações foi a exigência de uma cama grande, mas porque o espaço eu consegui distribuir, né? Colocando também uma mesa, colocando nichos, espaços que sobravam em relação às paredes para colocar nicho, para colocar porta-retrato, peças de decoração, né, objetos utilitários do cliente, como uma raquete, uma bola. Então ali tanto serve como decoração, como também no dia a dia ele usa aquilo ali, né, pela praticidade. É uma peça decorativa, ao mesmo tempo ele utiliza, né. A escrivania, coloquei a escrivania em vidro, né, para dar uma leveza ao espaço e também dar um contraste em relação, mais uma vez, com o preto e o branco, né? E aí nessa escrivania usamos peças de decorações que realmente pesassem, né, para poder dar o destaque ali, que ali tem uma peça de vidro, né? Então houve aí um contraste, né? Da mesma forma foi utilizar também o tijolo, né, como revestimento, para dar, mais uma vez, repito, o contraste do moderno. São esses painéis pretos, né? Embora tenham referência masculina, mas se usa muito preto, muito branco, que dá hoje também é uma cor moderna. Estão usando muito branco, preto, e você faz a diferença nas cores, que estão usando muito o azul, o amarelo, né? O verde, mas no todo geralmente é o preto, o branco, o espelhado. Então houve também a utilização do revestimento e foi pintado de branco exatamente para dar uma leveza e um contraste do rústico com branco, que mais uma vez a cor branca, né, que dá uma simbologia do moderno. Em relação ao quarto das crianças, foi buscada uma decoração mais romântica. Não que fosse nem muito infantil, mas também que elas aproveitassem uma decoração na adolescência delas. São crianças de 6 e 8 anos, então a intenção com o crescimento é elas aproveitarem a decoração por um certo tempo. Tanto que foi colocado já uma escrivania na altura já do adolescente, foi aproveitado da mesma forma em relação ao quarto masculino, nichos para colocar brinquedos, para colocar livros, sempre com o intuito de aproveitamento do espaço. Cada parede foi aproveitada, nada foi desperdiçado, ou para colocar nichos, ou para colocar espelho para dar amplitude, né? Também da mesma forma em relação ao outro quarto, por ser um quarto também pequeno, colocamos a como auxiliar, né, para que se vista duas pessoas, duas crianças, e os adereços sempre buscando harmonia, né, em relação ao ambiente todo, né? A decoração optada foi a cor branca e azul, né, mas também outros toques de cores complementares, né, como lilás, outras cores mais fortes para caracterizar realmente que ali tem uma criança. O uso do papel de parede foi buscado realmente na ideia de uma ideia romântica, mas para não ficar uma estampa monótona, sempre naquelas mesmas flores, foi dado um contraste do outro lado da parede, foi jogado um listrado, mesmo em tons, para que houvesse um contraste, né? Mas ao mesmo tempo uma harmonia nas cores e no ambiente como um todo. Na sala, por ser uma área social, envolve muita circulação, então se procurou objetos de forma reta, né, sem ocupar muito espaço, né, com uma determinada profundidade que não interferisse nas circulações, questão de aberturas de porta, de puxadores também, todos eles são embutidos para que não haja nenhum obstáculo na circulação, já que é um espaço longínquo e tem um sofá bastante generoso, né? Tanto na cor, uma cor neutra também, que não pese tanto o ambiente,
né, juntamente com o tapete, você tudo numa harmonia só, num tom só, porque a partir do momento que eu colocasse outra coisa, gerar um contraste muito grande, então realmente ia evidenciar mais esse sofá e o tapete, então não havia uma harmonia no ambiente, né? As telas dão um certo toque, né? O azul, né? Como eu estava dizendo, usando sempre objetos, decorações de cores para valorizar o branco e o preto utilizado. Foi utilizado na sala mesinhas laterais, e essas mesas laterais são mesas que elas podem ser colocadas no dia, no uso, no centro da sala, servindo de apoio, algum petisco, alguma recepção, elas podem ser relocadas. Então elas são móveis, mas ela acomoda na lateral, tanto de apoio lateral, mas se quiser o cliente também pode vir com ela à frente, apoio, mas no dia a dia deixando sempre livre. No que se trata da cozinha, em relação à mesa, como o cliente gosta de recepcionar pessoas, então se preocupou uma mesa que pudesse recepcionar as pessoas de uma forma bem acomodada, né, e uma determinada quantidade de pessoas que pudessem aproveitar dentro do espaço. Então aproveitou ao longo da bancada, né, do outro lado eu coloquei uma mesa de vidro para que não houvesse nenhum obstáculo na visualização do todo, né? O contraste do vidro com a madeira, né? Ao mesmo tempo você consegue visualizar a mesa e ao mesmo tempo ela dá uma certa transparência que você, se não tiver nenhuma peça de decoração, se tirar um prato, se tirar um copo, você não percebe tanto a interferência da mesa no espaço. Procurando ser uma cozinha, ser uma área realmente de trabalho, tem que ser uma das áreas mais funcionais do apartamento, para aproveitamento de espaço, o material, no caso o granito, né, por ser uma peça realmente polida, limpa, né, dando um ar contemporâneo ao ambiente, né, tudo retilíneo, nada de curvas, né, essa bancada extensa exatamente por ser reta, então ela dá uma ideia de amplitude também, a cor também interferiu, o preto, porque no que você tem a bancada preta, tem um móvel preto, os puxadores também, todos embutidos preto, então fica tudo muito compacto. Então dá a ideia de uma peça única que não interfere muito no visual, então seria diferente se eu misturasse os materiais. Mas em compensação, como embaixo está tudo compacto, foi jogado um contraste, né? Foi jogado um material amadeirado, um laminado amadeirado, né? Para dar um destaque à cozinha. Né? Quando se coloca alguma coisa na bancada, você vê as peças, são mais visíveis porque o preto, no caso, ele camufla mais as peças. E em cima, para realmente dar uma chamada à cozinha, foi trabalhados armários no laminado amadeirado, né? Com o painel também atrás de madeira em demolição, né? Para dar o contraste do demolido com o contemporâneo. O verde também, ele é muito importante no espaço. E foi jogado alguns vasos, tipo folhagens que lembram uma horta, tipo um couve, um alface, mas sempre buscando trazer o verde também para dentro do ambiente, tornar um ambiente aconchegante, né? Então o propósito, né, do ambiente foi exatamente o cliente chegar em casa e chegar aconchegante, sentir aconchegante, de chegar aquela ansiedade de chegar em casa e não chegar no apertamento, né? E sim no apartamento que ele se sentisse à vontade, que pudesse recepcionar, que tivesse sempre em comunicação com todo mundo, mas ao mesmo tempo cada um em seu espaço, né? E tudo integrado, né? Você chega aqui nesse apartamento, você se sente acomodada, você se sente acolhida. Falando em um apartamento aconchegante, uma coisa importante hoje em dia na arquitetura é a iluminação. Hoje a iluminação é indispensável, tanto em fachada como dentro do ambiente, no interior da construção. Então, os apartamentos, as fachadas não podem dispensar de jeito, maneira a iluminação. A iluminação ela ressalta, né, a construção, ressalta a peça, destaca a peça, dá cor aos objetos. Então, além da funcionalidade realmente da luz ser fornecida ao escuro e como surgiu inicialmente. Hoje a iluminação ela é tratada de forma diferente. É uma iluminação aconchegante que traz um conforto visual.
Então foi utilizado o quê? Toda a iluminação embutida. Então 80% a 90% da iluminação nesse apartamento foi utilizada ela em sendo embutida. As outro tipo de iluminação que foi utilizado foram os pendentes e os abajures, que funcionam também não só como uma iluminação direcionada, mas também como peça decorativa, né? As iluminações embutidas só foram utilizadas para uma luminária maior para o ambiente geral e alguns focos de LEDs específicos para uma peça, um quadro, para o guarda-roupa, para em cima da cama, para uma leitura, entendeu? Então toda a iluminação foi voltada exatamente conforme cada estudo que foi feito aqui dentro do apartamento. A bancada ali da cozinha, os pendentes direcionados, iluminação de forma geral, né? Uma calha na cozinha para, como é uma área de trabalho, iluminação branca para que possa dar uma visualização ao trabalho e utilização melhor da iluminação, e as calhas gerais nos quartos, nos banheiros. Foi usado também fita de LEDs. Essas fitas de LEDs elas foram utilizadas atrás de painéis para ressaltar o painel. O painel dá uma ideia de estar solto, né, da parede, e também dá aquele ar aconchegante aos olhos. Da mesma forma, dos painéis foram utilizados nos banheiros, atrás dos espelhos. Foi saltado o espelho e foi colocado na lateral uma fita de LED. E é tanto que você, se apagar a luz geral do banheiro, você tem aquele ar aconchegante. Pode servir até como uma iluminação direta, né? O que o cliente possa usar diretamente, só para ter aquela luz penumbre no banheiro, mas que não fique totalmente escura. Fica agradável aos olhos e ele possa ver ali. Feliz porque a solução, né, conseguiu oferecer ao cliente um ambiente agradável, versátil, que cause bem-estar e que ele possa morar bem no espaço tranquilo.